Olá, Jimberg Homem falando. Apresento-lhes hoje a metafísica em lato sensu. Antes de eu prosseguir, vamos ao glossário. Lato sensu, expressão latina que significa sentido amplo e ou abrangente. Stricto sensu, expressão latina que significa sentido específico. Tratado, obra que demonstra didática e detalhadamente um ou muitos assuntos. Prosseguindo. Vamos começar com Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego da Antiguidade Clássica. Ademais, escreveu um conjunto de tratados sobre a filosofia primeira. O termo metafísica jamais foi empregado por Aristóteles. Ele a tratou como filosofia primeira. Tradicionalmente, a filosofia primeira é dividida em dois ramos. Vou falar um pouco sobre estes dois ramos. Primeiro ramo, ontologia é o estudo do ser enquanto ser. Qual ser? O ser humano, o sujeito cognoscente humano terráqueo. Segundo ramo, cosmologia é o estudo do cosmos. Em relação à cosmologia, ela está mais relacionada ao objeto. No objeto, tem-se o cognoscível, ou seja, o que se pode conhecer, tem-se o desconhecido, ou seja, o que não se conhece, e o incognoscível, ou seja, o que não se pode conhecer. Continuando. Metafísica clássica. A palavra clássica é voltada à filosofia greco-romana. Por que greco-romana? Porque na época a Grécia era uma província de Roma. Por isso, disse filosofia greco-romana. Metafísica clássica como ciência particular. Investigar as causas primeiras de todas as coisas, a saber, Deus. Pegando carona neste contexto, podemos fazer perguntas tipicamente filosóficas. Qual foi a origem de todas as coisas? De onde tudo veio? Metafísica clássica como ciência do geral. Ciência que investiga a realidade em seus traços mais abrangentes e universais. Na época de Aristóteles, o objeto construído, ou seja, o acúmulo de conhecimentos da humanidade, era muito pequeno. Por isso, era muito fácil, entre aspas, querer que a metafísica abrangesse tudo. Fortemente uma filosofia teórica. Por quê? Há-se uma abrangência enorme de seus escritos que vão além da prática de se viver a metafísica. Todavia, isto não anula a prática, isto em stricto sensu. Continuando. Uma das principais funções da filosofia primeira era a de identificar as categorias às quais as coisas pertencem e estabelecer as relações entre essas categorias. Por exemplo, num contexto mais atual, tem-se os fatores bióticos e abióticos. O biótico seria você, um ser vivo, e o abiótico, o ar. Ambos seriam categorias e a relação entre eles é que para o ser vivo viver é preciso o ar. Este exemplo está limitado ao seu próprio contexto. Não esqueçam disso. A metafísica é um tema tradicional da filosofia, isto nos dias atuais. Filosofia primeira era a busca pela compreensão geral de todas as coisas, considerando-se três sentidos: o ontológico, em relação ao ser, o teológico, em relação ao Criador, e suprassensível, em relação ao incognoscível, além dos nossos sentidos, dos nossos limites sensíveis. Continuando. Andrônico de Rhodes, ele intitulou ou alcunhou o conjunto de tratados de Aristóteles em metafísica. Além disso,
os organizou em 14 livros. Ou seja, graças a Andrônico de Rhodes, a filosofia primeira veio a se chamar metafísica. Em relação à etimologia, metafísica, literalmente falando, significa além da física. O prefixo meta significa além de, depois de. Continuando. Idade Média Ocidental. No geral, filósofos e teólogos medievais condiziam com Aristóteles, ou seja, concordavam com suas ideias. Eu coloquei aí, no geral, exatamente para não dizer que foram todos os filósofos e teólogos, porque pode ter havido uns ou outros que não condiziam com Aristóteles. Então é por isso que eu coloquei aí no geral. Continuando. Chegando na Idade Moderna, começando com os racionalistas, tratavam a metafísica como ciência particular. Dividiram ela em dois ramos, metafísica geral e metafísica especial. Na metafísica geral, tem-se a ontologia, que é o estudo de ser, do ser, e as suas características mais gerais. Em relação à metafísica especial, tem-se a teologia racional, que trata do ser divino e de suas relações com os demais seres. Tem-se a cosmologia racional, que trata dos princípios fundamentais da constituição do cosmos, a saber, a natureza da matéria, do vácuo, e a psicologia racional, que trata da substância espiritual e de suas relações com a matéria. Isto, de uma maneira prática, seria o corpo e a mente, o dualismo, que eles estão separados, corpo é corpo e mente é mente. A filosofia racionalista não somente trouxe novos problemas para a metafísica, mas também inaugurou um estilo ousado de especulação filosófica. Na elaboração de seus sistemas metafísicos, os racionalistas trabalhavam com o pressuposto de que a razão desassistida, sem qualquer auxílio da experiência, poderia desvelar, ou seja, desvendar, verdades fundamentais sobre a realidade. O exemplo de um racionalista é Christian Wolff à esquerda. Continuando. Esse pressuposto foi questionado pelos empiristas. Para filósofos como John Locke à esquerda e David Hume à direita, a origem de nossos conceitos está na experiência sensorial. Qualquer teoria ou hipótese sobre o mundo ou sobre a mente deve estar amparada, ou seja, apoiada em dados empíricos. Como muitos dos conceitos e noções dos racionalistas eram elaborações sem qualquer vínculo evidente com a experiência, esses conceitos e noções não poderiam constituir nenhum conhecimento cientificamente válido. Isto em relação aos empiristas da Idade Moderna. Continuando. Chegando a Immanuel Kant, uma segunda espécie de crítica à especulação metafísica foi elaborada por Immanuel Kant. Ele faz uma crítica à especulação metafísica tradicional aristotélica, a saber, da perspectiva kantiana, as metafísicas tradicionais cometeram o erro de tentar teorizar sobre coisas que estão além de qualquer experiência possível, a saber, as questões sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma ou o livre-arbítrio não podem ser resolvidas pela razão humana. Agora, ademais, faz uma mediação entre as ideias racionalistas e empiristas. Kant concede aos empiristas que os dados sensoriais são imprescindíveis, mas em sua teoria também é necessário que esses dados sejam sistematizados e organizados por estruturas conceptuais inatas. Em síntese, qualquer conhecimento requer forma e conteúdo. A forma é fornecida pelas estruturas inatas e o conteúdo pelos dados
sensoriais, ou seja, ele aqui fez uma mediação entre as ideias racionalistas e empiristas. Além disso, estabeleceu uma separação entre as formas de tratar questões metafísicas. De um lado, estaria a metafísica transcendente e a sua promessa, segundo Kant, irrealizável de revelar a natureza de coisas que estão além de toda a experiência possível. De outro, a sua proposta, que é a metafísica crítica. A metafísica crítica é uma abordagem mais comedida, ou seja, prudente, cuja pretensão é descrever as estruturas gerais do pensamento e do conhecimento, em vez de tentar abarcar coisas que não estão ao alcance da razão humana. A metafísica crítica busca apresentar a forma como nós concebemos e conhecemos. Então, isto foi a metafísica em lato sensu. Eu trouxe desde Aristóteles até a Idade Moderna com Kant, que trouxe-nos uma nova proposta de observar a metafísica. Eu lembro-lhes que na época de Aristóteles, o conhecimento humano era muito pequeno. Ao longo dos séculos, ao longo da cronologia histórica terrestre, o conhecimento foi aumentando. Como disse Francis Bacon, muitos passarão e o conhecimento aumentará. Então, ficou inviável para a metafísica tratar sobre todas as coisas, porque o conhecimento humano na época de Immanuel Kant já era muito amplo. Então, houve novas propostas, como as dos racionalistas, dos empiristas e do próprio Immanuel Kant. Por hora, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Inscreva-se no canal, compartilhem, deixe seu like, deixe seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.